No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Google Analytics. Eu vou te entregar exatamente o que você precisa do Google Analytics de maneira direta para que você consiga implementar dentro dos seus clientes, né? E consiga tirar proveito dos dados que você vai conseguir. Antes disso, quero me apresentar. Eu sou o Ronaldo Henrique, criador desse canal, sou gestor de tráfego. Eu, consequentemente, criei esse canal para te ajudar a viver com tráfego pago. E é justamente o que eu faço. Então vamos lá. Basicamente, aqui que eu vou te mostrar é basicamente o Google Analytics, tá? Eu vou te mostrar como que você cria, como que você mexe, como que você implementa, tá? Então vamos lá. Quando você entrar, você vai digitar no Google Analytics, você vai entrar numa tela que vai aparecer lá para você criar. Aqui, como eu já tenho contas do Google Analytics, várias contas, não aparece isso, mas para você vai aparecer. E a única mudança, a diferença que vai ter é que você vai apertar para criar. Então a gente vai vir aqui, você vai criar conta, tá? Não é propriedade, é conta. E você vai colocar o nome da conta. Então eu vou clicar aqui e vou criar junto com você na prática para que você consiga de fato entender, tá? Então vamos lá, Victor. Deixei aqui. Você não vai preencher nada, deixa do jeito que tá. Vai vir aqui para a próxima. Nome da propriedade. Eu coloco o mesmo nome, tá? Mas você pode colocar alguma coisa aqui, web, ou colocar o site, tá? Victor, vai ser só para te mostrar. Lembrando, voltar. Brasil. Ó, tinha colocado o horário Rio Branco. Não faça isso, porque senão isso vai te prejudicar. Você vai colocar aqui São Paulo. Não esquece, precisa estar certo. Porque senão fica todo cagado os seus dados. São Paulo, Real Brasileiro. Não esquece, Brasil, São Paulo. No caso, eu moro em São Paulo, né? E Real Brasileiro. Próximo. Aqui você vai colocar o setor. Nesse caso, eu vou colocar aqui setor da saúde, que vai ser pequena. Próximo. Objetivos. Nessa parte de objetivo de negócios, é importante que você coloque pro que principalmente você vai utilizar. Se eu, por exemplo, estivesse fazendo para e-commerce, eu colocaria aqui aumentar as vendas. Mas como não é e-commerce, eu vou colocar aqui gerar leads, vou colocar entender o tráfego web e ver o engajamento e retenção. E calma, tá? Eu tô te mostrando aqui primeiro como você cria, como você configura, e depois eu vou te mostrar os dados e as coisas que você consegue extrair do Google Analytics. São coisas diferentes do que eu já trouxe aqui no canal, e caso você não tenha visto, tem outras coisas também que você vai aprender. Então aqui eu vou colocar esses três. Lembrando, se fosse e-commerce, eu colocaria aqui também aumentar as vendas, mas como não é, criar. Aqui tá Brasil já, se não tiver você muda para deixar em português. Que se precisar autorizar e aceitar. Assim que você fizer isso, ele vai liberar isso daqui para você, essas três opções. No nosso caso, como a gente está utilizando o web, que no caso é o site, que vai ser 90% das vezes que você vai utilizar, você vai clicar aqui web, vai colocar o site. Esse daqui é o site que a gente vai utilizar como base, tá? Então a gente vai vir aqui, colocar o site, meu site, vamos colocar aqui Victor. Aqui, ó, como eu coloquei inteiro, e ali já tem o HTTP aqui, eu vou ter que tirar. Então vamos tirar aqui. Pronto. Criar e continuar. Vai criar. Criou o fluxo. O que eu vou fazer aqui? Eu posso clicar aqui só para te mostrar, tá? Ó, a ID da métrica. Esse é o número que a gente vai precisar. Essa é a informação que a gente vai precisar. Ah, mas eu não sei o que você está fazendo. Calma, é normal. Primeiro passo, tá? Isso eu aprendi com meu professor. O primeiro passo do conhecimento é justamente a dúvida. Então, se você está achando isso confuso, você está aprendendo. Porque primeiro você precisa entender que você não sabe e o seu cérebro está assimilando isso. Então tudo está confuso, tá muitas coisas novas, muitas novidades. Mas se você colocar o seu computador e for assistindo esse vídeo e for fazendo junto, você vai conseguir fazer isso. Então fica tranquilo, tá? Então esse daqui é o ID da métrica. O que é esse ID? É o que a gente vai precisar. Lembra disso? Então você pode copiar isso daqui e colocar no seu bloco de notas. Como que a gente vai instalar isso para conseguir o Google Analytics entender da sua campanha? No Google Tag Manager. Ronaldo, mas o que é o Google Tag Manager? Como que eu instalo essas outras coisas que estão no Google Tag Manager? Não sei nada do Google Tag Manager. Eu sabia que você ia me perguntar isso. O que eu vou fazer? Tem esse vídeo aqui para você não ficar totalmente confuso que você pode assistir. Tudo que você precisa saber de Google Tag Manager. Não sei como utiliza o Google Tag Manager, não sei como utilizar. Assiste esse vídeo. Eu vou deixar inclusive um card aqui. Vai para esse vídeo e depois volta para esse, caso você se sinta melhor. Se não, termina esse vídeo e depois vai para o Google Tag Manager para você aprender. Mas não tem como você instalar nada, você instalar Pixel ou instalar qualquer coisa que você precisa e atender um cliente direito se você não entender sobre Google Tag Manager. E aqui eu te explico tudo sobre isso. Então, vamos lá. Como que a gente vai instalar? Você vai vir aqui em Nova, vai clicar.
Ah, não sei como mexe nisso. Já te falei o que você precisa fazer. Mas aqui a gente vai direto, de forma direta pro Google Analytics, tá? Vai clicar aqui em configuração da tag, Google Analytics, e vai clicar aqui, ó. Não é em evento, tá? A gente vai clicar em tag do Google. Clicou em tag do Google. Agora a gente pega o ID da métrica. Então a gente vai pegar, copiar esse ID da métrica e colocar aqui. Então coloquei aqui, certo? Vou descer. Acionamento. Quando eu quero que acione, aqui está dando um acionamento que eu não quero utilizar. Vamos tirar ele. Acionamento. All pages. O que significa isso? Que vai sempre disparar o Google Analytics justamente em todas as páginas. Então, independente da página que abrir, vai disparar e o Google Analytics vai conseguir captar os dados, tá? Isso é importante você fazer. Então, aqui eu vou salvar. Tá aqui tag do Google. Não, vou salvar como GA4. Sempre preste atenção nas nomenclaturas, tá? Porque isso daqui é importante para você ser organizado e o gestor de tráfego. Então, como a gente estava falando, basicamente, você vai colocar a nomenclatura certo, porque a organização é muito importante. E vai clicar aqui em salvar. Então, o que eu fiz aqui? GA4, que é de Google Analytics, traço e o ID da métrica. Então, eu vou salvar aqui. Salvei, assim que salvar, vem para cá, ó. Esse daqui. Tag do Google. Como a gente sabe se de fato foi instalado da maneira certa? Eu explico na parte do Google Tag Manager, e você que já assistiu a essa aula, esse vídeo, você vai saber, mas eu vou explicar aqui de novo. Você vai vir aqui em visualizar antes de enviar, não clique em enviar. O enviar é depois que você sabe que já está funcionando. Esse visualizar se chama debug. É uma forma que a gente consegue saber se de fato as tags que a gente instalou, elas estão certas, se elas estão funcionando. Então a gente vai vir aqui, a gente vai copiar esse site. Então a gente vai copiar. A gente vai jogar aqui nessa parte aqui do que a gente está testando, fazendo debug. Presta atenção, tá? Ó, ele está carregando. Carregou aqui a página, a gente vai ver se foi. Conectado, continuar. Ó, se a gente for analisar aqui, ó, tags disparadas. Aparece aqui, ó. Opa, pro lugar errado aqui. GA4. Ou seja, disparou. Então significa que a nossa parte do Google Analytics foi instalada de forma certa. Então, vou fechar aqui. E agora sim eu vou enviar. Então eu enviei aqui. Pronto. A gente volta pro espaço de trabalho aqui. E a gente está aqui na parte das tags. Então o GA4 foi instalado. Agora a gente está aqui, a gente vai fechar. A gente vai avançar. Ó, a coleta de dados está pendente. Você criou sua conta, pode levar até 48 horas para sua propriedade começar a coletar dados. Ou seja, a partir do momento que você fizer essas configurações e tudo mais, pode ver aqui, ó, não está pegando os dados. Por quê? Porque a gente fez e demora um tempo, como eu estava dizendo ali, até 48 horas para começar a receber os dados. Mas a partir dali a gente vai fazer. E agora eu vou te mostrar uma conta, por exemplo, que eu utilizo para você ver os dados que dá para a gente coletar através do Google Analytics. Para não ficar só aquele negócio de, tá bom, eu fiz, eu consegui, eu segui o seu passo a passo, mas como eu utilizo o Google Analytics, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai para um negócio local, tá? Quando a gente falar de negócio local, é óbvio que para e-commerce você vai conseguir coletar outros dados. Mas o que você tem aqui já na página inicial? Você tem aqui o número de usuários ativos. Você tem aqui contagem de eventos. Você tem aqui também o número de eventos, mas aqui os eventos principais eu não coloquei, tá? Você consegue ver aqui os usuários ativos uns 30 minutos atrás. Se você descer aqui, você vai conseguir saber os países que as pessoas entram. Então, por exemplo, para e-commerce que roda internacional, você consegue saber, isso daqui importa muito. Mas nesse nosso caso, a gente sabe que é Brasil, tá? Então, eu ainda não abri nenhuma parte de relatório com você, eu vou fazer isso, fica calmo com relação a isso, pode ficar tranquilo que eu vou te trazer isso. Mas aqui você já consegue ter vários dados, aqui nessa parte principal aqui, nessa página inicial. Aqui a gente consegue saber, por exemplo, por onde que as pessoas que estão acessando o site estão vindo. Então, aqui, por exemplo, tem serviços, fale conosco e vários serviços que eu criei de campanha de tráfego. Tá? A gente consegue ver aqui também como que as pessoas chegam. Então você consegue ver aqui grupo principal, paid search, que no caso é o tráfego pago, então a maioria das pessoas estão chegando através do paid search. Depois tem aqui display, tá? Depois tem aqui organic search. Então você sabe que tem aqui pessoas chegando de forma orgânica também. Aqui de forma direta, direta.
Organic Social, então de forma orgânica através das redes sociais e várias outras aqui. Então você consegue ver isso, se a gente descer aqui não vai ter nada. E aí o que é legal da gente coletar? Você consegue vir aqui em relatórios. Preste atenção porque isso daqui é muito legal. Nessa parte de relatório, você consegue ver várias e várias coisas. Eu vou te trazer aqui as principais, que é bom para você estar analisando. E aqui a gente está falando de negócios locais. É óbvio que se a gente estivesse falando de e-commerce, a gente estaria analisando diversas outras coisas. E se você quer que eu traga um vídeo sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu posso trazer sobre isso. Mas, falando aqui de negócio local, a gente vai falar de algumas métricas e de informações importantes que você consegue retirar de insight aqui e utilizar, falar com o seu cliente, trazer isso para o seu cliente ou até mesmo melhorar ainda mais as suas campanhas. Antes disso, o que eu quero falar para você? No link da descrição desse vídeo, ou de qualquer vídeo que você entrar, tem um curso no qual eu lancei, que é o curso para você ser gestor de tráfego em 90 dias. E o que tem nesse curso? Basicamente tem tudo que você precisa para conseguir o seu primeiro cliente ou os seus próximos clientes, caso você já tenha um cliente. Como que você faz para atender esse cliente? Então lá tem template do Trello, tem lá modelo de proposta comercial, modelo de contrato, modelo de briefing, tudo que literalmente você precisa para atender seu cliente. E não somente isso, você ainda tem acesso a um grupo no WhatsApp comigo e com todas as pessoas que estão aprendendo. Por que você deveria fazer isso? Porque eu aplicando exatamente isso que eu te entrego nesse vídeo, em apenas 3 meses eu já fazia mais de 5 mil reais por mês, em apenas 6 meses eu fazia mais de 10 mil reais por mês. E isso vai cada vez aumentando, tá? Mas eu tô te falando apenas do meu do projeto quando eu iniciei, tá? Então é importante que você entre nisso, aproveita que tá com preço exclusivo agora, mas a qualquer momento pode aumentar e você vai ter acesso a mim e às pessoas que estão trilhando esse caminho. Então vai ser muito, muito legal mesmo. Voltando para onde a gente estava. Então aqui são as métricas principais. Aqui, ó, você acabou de ver, ó. Acabou de subir aqui. Então, tinha outros números de usuário ativo, já mudou, porque ele vai captando aqui dos últimos 30 minutos, tá? Então, isso daqui é muito legal, da gente estar acompanhando. Aqui você também consegue ver os usuários ativos, novos usuários e o tempo de engajamento médio da página. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver qual é esse tempo. Aqui, no caso, é de 25 segundos, que é considerado um número de tempo ali, um bom tempo, vamos dizer assim. Porque a gente está falando de, por exemplo, um negócio local. Então imagina a pessoa ficar 25 segundos. Quer dizer que essa pessoa mexeu um tempo nessa página. Ela ficou procurando algo, ela ficou mexendo, ela ficou ali fuçando, interagindo. E é um número bom nesse caso. Óbvio que dependendo do negócio e da referência que você tem, se é e-commerce ou não, muda isso. Mas dentro do negócio aqui que eu estou atendendo, é um número bom. E traz um resultado muito bom para o meu cliente. Então você consegue trazer aqui e ver esse tempo de engajamento. Descendo aqui, como a gente já tinha falado, você consegue ver qual é o canal que essas pessoas estão chegando até você. E claro, a gente consegue filtrar aqui, tá? Então aqui a gente está filtrando, mas vamos filtrar, por exemplo, só o período de fevereiro. Apply. A gente consegue filtrar aqui só o período de fevereiro. Então o engajamento foi esse, usuários ativos. A gente consegue ver aqui nos últimos minutos. Aqui a gente consegue saber qual foi o número que as pessoas mais chegaram, que é através aqui do tráfego pago e tudo mais. Aqui a gente também consegue ver os grupos principais também. Aqui, como a gente falou, os países. Se a gente desce um pouco aqui, a gente consegue fazer certa comparação, tá? Com relação a um dia, quanto que é, com relação a 7 dias, com relação a 30 dias. A gente consegue ver o título das páginas que essas pessoas procuram. Então, isso eu consigo saber por conta do tráfego que eu faço, tá? A gente consegue ver os eventos. O que é evento, tá? Page view, por exemplo, é quando a pessoa chega na sua página. Então, isso é capturado. Porém, quando essa pessoa entra nessa página, Session Start, que está aqui, escrito aqui, captura isso daqui. Pode ver que Page View, no caso, tem aqui mais e Session Start quando a pessoa inicia uma sessão. E aí, quando essa pessoa inicia a sessão, pode ser várias sessões, tá? First Visit, primeira visita, então, no caso. User engajamento, que engajou de alguma forma com o seu site. Scroll, que no caso rolou, desceu para baixo, para cima também. Clique, clicou lá e tudo mais. E Form Start, que no caso preencheu um formulário. Começou a preencher um formulário nesse caso, né? Como é Start Form, no caso, começou de fato a preencher esse formulário. Então, todos esses eventos, eles contam muito. Porque, por exemplo, você quer saber o número de primeiros visitantes, você consegue saber aqui. Você quer saber quantas pessoas de fato desceram página, subiram página, é o scroll que está escrito aqui. Clique, você também consegue ver aqui quantas pessoas iniciaram o formulário, porque nesse caso desse negócio em específico, tem um formulário ali, mas
a maioria das coisas que eu deixo pra pessoa contar como conversão, assim, 99%, é de fato pra mandar ela pro WhatsApp. Então, nesse caso, isso daqui não conta muito, mas dependendo do negócio, vai contar bastante. Principalmente se você quer trazer uma pessoa muito qualificada e é mais B2B e tudo mais, esse Form Start ele vai contar mais. Aqui eu tô te dando exemplos, tá? Então, logo aqui de imediato, a gente tem acesso a todas essas coisas. Mas não é somente isso. A gente consegue clicar aqui em visão geral em tempo real e conseguir também coletar essas informações. Então aqui a gente consegue ver onde a gente está conseguindo acessar as pessoas, qual é a região e tudo mais, quantas pessoas ativas. Página em tempo real, a gente também consegue colocar aqui e saber como que a gente atingiu essas pessoas. A gente consegue ver aqui em gerar lead e ver a visão geral desses leads. Então a gente vai saber os dias que teve, qual é a retenção, qual é a região que chega. Nesse caso em específico é um negócio local, então a gente consegue ver aqui que a maioria das pessoas que chegam é através de São Paulo. Mas, por exemplo, se você atende o Brasil todo, é um tipo de negócio que atende o Brasil todo, você vai conseguir ver aqui quais são a maior parte das regiões. Aqui, visão geral, você consegue também ver público-alvo, a parte de público-alvo, nesse caso tá all user, então aqui tá pegando tudo, mas consegue ver duração média de cada sessão, receita total, visão por sessão, visualização por sessão, aquisição de usuários. Aqui você vai conseguir ver aquilo de uma forma mais específica, tá? Como eu falei, paid search, display, direct, de forma direta. E aqui tem total de usuários, novos usuários, para você saber cada sessão. Sessão engajada, contagem de eventos. Tudo isso você consegue analisar através disso daqui. Aquisição de tráfego, mais informações para você saber. Página de destino, aqui aumentar as vendas, por exemplo. Aqui no caso, a gente não tem isso porque não é um e-commerce. Como eu falei, se fosse um e-commerce, a gente ia conseguir ver a visão geral, receita total, jornada de compra desse e-commerce, todas essas informações você ia conseguir ter, que é extremamente importante. Principalmente quando a gente fala de e-commerce, é ainda mais importante você ter tudo isso daqui bem mapeado, tá? Então, nesse caso, eu já vou passar para cá, entender o tráfego web. Então, aqui a gente consegue ver o país, a região, tempo aqui também. Lealdade aqui, enfim, não vou entrar nisso. Aqui português e inglês, então a gente consegue ver que tem usuários ativos que tá, no caso, com o idioma inglês no celular. Por isso que eu sempre falo para vocês fazerem campanha através, deixando em português, inglês e espanhol. Porque acaba tendo várias pessoas que tem, por exemplo, ali, o usuário no caso, né, com o celular em inglês. Eu mesmo já deixei um tempo em inglês, às vezes eu deixo em português. E acontece muito isso. Aqui a gente consegue ver também detalhes demográficos, que é uma coisa muito legal de você conseguir ter acesso. Então aqui, por exemplo, Brasil, United States, quantas pessoas e tudo mais. Quantas dessas pessoas, taxa de engajamento de cada um desses lugares. Pode ver que, por exemplo, taxa de engajamento de Portugal é uma taxa de engajamento alta. Então, provavelmente foram pessoas que estavam visitando e estavam na região, acabaram pesquisando. Podem ter sido convertidos, porque aqui tem taxa de engajamento, então podem ter convertido. Então isso daqui é muito legal de você ver. Aqui tem páginas e telas quando você trabalha com mais páginas. Então aqui, por exemplo, eu trabalho com mais páginas para esse negócio local. Então tem várias páginas aqui, eu consigo analisar qual é o engajamento e tudo mais. Engajamento e retenção também. Vou finalizar com você com isso daqui. Então a gente consegue ver tudo isso daqui. E pra quem ficou até agora, eu vou te mostrar uma coisa a mais, tá? Então aqui, além de tudo isso, você consegue ver o que é interessante você sempre fazer, tá? Depois que você fizer, você consegue criar relatório aqui. Então você consegue vir aqui, criar um novo relatório. E aí eu recomendo você fuça aqui, porque tem muita coisa mesmo. E aí vai depender muito com que você trabalha, o que você faz e o negócio que você está atendendo. Aqui também tem a parte de analisar, que aí você cria aqui uma análise mais detalhada. E eu quero te mostrar mais uma coisa. Aqui quando a gente vem em administrador, tem como você vir aqui e você vincular o Google Ads. Nesse caso já está vinculado. É sempre importante que você vincule ao Google Ads. Por quê? Porque é justamente a conta que você vai estar utilizando e você quer informações específicas do Google Ads. Então sempre faça essa vinculação. Você vai vir aqui, vai clicar em vincular, aí você vai clicar aqui em escolher conta, próxima, define a configuração, revisar e envia. Pronto, você vinculou com o Google Ads, vai ter ainda mais informações para você visualizar. Por que é importante? Porque quanto mais dados você tiver e você souber utilizar essas informações, você consegue otimizar suas campanhas e trazer isso para o seu cliente. E ele vai ficar muito feliz quando ele vê que de fato você está trabalhando e falando diretamente com o público que ele quer alcançar. E isso vai mudar os seus resultados. Então recomendo muito que você faça isso.
E vou deixar outros 2 vídeos aqui com você, assistam eles. Caso você não tenha visto o Google a aula de Google Tag Manager, assiste porque ela vai te trazer muito conhecimento e vai te ajudar bastante nessa trajetória.